Transformação Pessoal, episódio 9 e sessão 6. Aqui a ideia é: tem um dia mediano, um tributo ao mediano. No livro que baseia essa série aqui, o Michael Neill, o supercoach Michael Neill, ele menciona no capítulo respectivo a esse assunto desse vídeo, que uma vez o master coach Steve Chandler, né, um cara fora de série também, que ele é referência do próprio Michael Neill, ele disse assim para o Michael: ô Michael, tem um dia mediano. Né? O Michael se assustou: peraí, como assim? O que você quer dizer com isso? A ideia da gente ter um dia extraordinário, excepcional, fora de série? Aí o Steve, ele contou uma história que ele teve com um dos mentores dele, um cara chamado Lyndon Duke, um professor desse pesquisador de psicologia legal, estudado umas coisas uma coisa chamada as linguísticas do suicídio, né? Aí depois de receber doutorado em 2 universidades diferentes, esse Dr. Lyndon Duke, ele tinha começado a analisar os bilhetinhos de suicídio, né, para procurar pistas linguísticas que pudessem ser usadas para prevenir o comportamento suicida em adolescentes. Nessa pesquisa ele cruzou com um trabalho de um cara chamado um outro doutor bem mais antigo, chamado Abraham Lowe. Não é Abraham Maslow, não, Abraham Lowe, contemporâneo de Carl Jung e Alfred Adler. Esse cara aí tinha desenvolvido uma forma meio controversa de psicoterapia na década de 30. Esse Dr. Lowe, ele trabalhou com os pacientes dele para reconhecer que quaisquer habilidades exclusivas ou talentos que eles pudessem ter, que esses clientes deles, esses pacientes deles, levou eles a reconhecer que eles eram humanos, apesar das habilidades dele, dando com os mesmos problemas da melhor maneira que eles sabiam como, não importa quanto eles tinham de habilidade. Ele chamou isso aí de abordagem para a vida da pessoa mediana. E contrastou isso aí continuamente com o que ele chamava de a maldição da excepcionalidade. Olha só, filosofia do mediano versus maldição da excepcionalidade. Em um mundo em que todo mundo está tentando ser excepcional, 2 coisas acontecem. A primeira é que quase todo mundo fracassa nisso. Porque, por definição, se muita gente, né, se tornar excepcional, o que é excepcional se torna comum, não é verdade? A segunda coisa é que os poucos que têm sucesso se tornam ainda mais isolados e alienados dos seus pares do que antes. Qual é a consequência? Consequentemente, então, né, você tem poucas pessoas se sentindo invejadas, incompreendidas e sozinhas. E dezenas de milhares de outras pessoas se sentindo como fracassadas, porque elas, por não serem suficientes, por não serem boas o bastante, especiais o bastante, ricas o bastante, ou mesmo felizes o bastante. Eu vou te dizer, cara, sabe, isso ressoa profundamente com a minha própria experiência. Uma das maiores descobertas desse Lyndon Duke aí veio quando ele estava lidando com o próprio descontentamento dele. Aí ele ouviu, enquanto isso, ele ouviu o som da voz de um vizinho cantando, enquanto ele estava cortando a grama. Ele se deu conta naquela hora de que, apesar do trabalho excepcional que ele estava fazendo cortando a grama, que o que estava faltando na vida dele eram os prazeres simples de uma vida mediana. Logo na semana seguinte, na próxima semana, ele foi visitar o filho dele, então, que estava lutando para se destacar no primeiro período da faculdade. Né? Aí ele colocou o filho sentado na frente dele, aí chegou para o rapaz, falou, olhou no olho do filho dele, né? E disse quais as expectativas que ele tinha sobre o garoto. Né? Ele chegou e falou para o filho dele: filho, eu espero que você seja um aluno média 7,5. Eu quero que você complete a sua carreira acadêmica de forma ordinária. Que conheça uma jovem comum. E que, se você escolher assim, que você se case e viva uma vida mediana. O filho dele, claro, pensou que o pai tinha surtado de vez. Só que isso daí tirou a pressão de fato sobre ele de ter que ser tão excepcional. Né? 1 mês depois, ele ligou para o pai dele, como nos Estados Unidos, ele mora lá na faculdade, ligou para se desculpar. Ele tinha tirado acima de 9 em todas as provas. Mas estava ok aquilo, porque ele só tinha feito uma quantidade mediana de estudo. Olha isso. E essa é a promessa meio que paradoxal dessa filosofia do dia mediano. O efeito cumulativo de uma série de dias medianos despendidos fazendo uma quantidade mediana do que se ama e do que se deseja fazer é uma coisa de fato extraordinária. Quando eu falo pela primeira vez sobre essa filosofia do dia mediano com os meus clientes, eles algumas vezes meio que surtam, né? Com essa ideia de se contentar
com aquilo que é comum no mediano, após uma vida inteira de correr atrás dos resultados, né, tendo ou não sucesso nessa corrida, né, corrida atrás de resultado, aí para acalmar os ânimos eu guio eles por uma versão do exercício que eu vou te passar agora. Então, se você não tiver pego aí uma caneta em papel, busca, pausa aqui, tá? Que eu vou te passar o passo a passo, fala assim, passo 1, tá bom? Vamos lá então? Primeiro passo é você escolher uma área da tua vida em que você tem tentado se destacar. Por exemplo, escrever, eu vou usar sempre essas 3 como exemplo aqui, tá? Escrever, vendas e ser um bom pai ou uma boa mãe. Vamos ao segundo passo. O segundo passo, então, é você responder o seguinte, as perguntas. O que constituiria um dia mediano nessa área? Não é um dia típico, mas um dia mediano, como nem excepcionalmente bom, nem excepcionalmente ruim. Vou dar um exemplo aqui, eu falei de escrever, né? Então escrever seria passar, por exemplo, 45 minutos por dia escrevendo. Seria mediano isso. Vendas, falar com 5 novos prospectos naquele dia. Ser um bom pai ou ser uma boa mãe, passar pelo menos meia hora antes e meia hora depois da escola, focada 100% em estar com eles curtindo o momento, estar com os filhos ali. Beleza. O terceiro passo agora é projetar no futuro. Se você não fizesse nada além de repetir o seu dia mediano, dia comum, 5 dias por semana, e o quanto de diferença você teria feito em 3 meses? Calcula. Em 1 ano, e em 5 anos, e por uma vida inteira. Então vou te dar um exemplo. Escrever. Se eu falei escrever 45 minutos por dia, tá, num dia, então escrever por 100 ou mais horas em um período de 6 meses seria provavelmente suficiente para completar um livro inteiro. Olha só, daria isso. 200 horas por ano seriam suficientes para adicionar um pouco de poesia e roteirização ali no livro. Escrever mais de 1000 horas durante um período de 5 anos faria de mim um escritor prolífico. Muito bom. E vendas aqui, por exemplo, então. Falar com mais de 100 pessoas por mês sobre a diferença que eu posso fazer por elas, com meus produtos ali, com o que eu estiver vendendo, definitivamente ia me levar a algumas vendas legal. Mais de 1.200 conversas, né, que fazem a diferença por ano me levariam a vendas mais numerosas, uma quantidade enorme, né, fora o desenvolvimento pessoal e da habilidade de vender que eu ia ter. E mais de 6.000 conversas de fazer diferença em um período de 5 anos fariam de mim uma pessoa rica. Olha só. E ser um bom pai ou ser uma boa mãe, último exemplo, passar pelo menos 1h30 com meus filhos, 7 vezes por semana, iam ser 125 horas em 3 meses. O que seria tempo suficiente para eu realmente conhecer e compreender as necessidades e desejos deles, naquele período ali, né? Mais de 500 horas focadas de tempo passado com os meus filhos ao longo de 1 ano criaria um nível incrível de intimidade e familiaridade positiva. Se eu fizesse mesmo uma pequena diferença em cada uma dessas quase 3.000 horas ao longo de 5 anos, o impacto na vida deles e o senso de significado na minha própria vida seria muito além do que eu pudesse chamar de mediano. Interessante, né? E o quarto passo agora, como quarto passo, o que a gente faz? Eu quero que você faça 3 pequenas coisas hoje que fazem uma diferença positiva em um projeto que você esteja trabalhando ou em uma direção para a qual você esteja arrumando. Quero que você repita isso diariamente por quanto tempo você quiser, certo? E a gente fecha esse exercício aqui, tá bom? A dica é, vá devagar para você conseguir fazer mais. Então vamos seguir. Quando a gente tira a pressão da gente mesmo para ser excepcional, ou seja, ser a exceção à regra, a pressão para ser a exceção à regra, a gente reconhece que bom o suficiente é quase sempre bom o bastante. Porque não importa o quanto a gente se esforce, a gente nunca vai ser realmente capaz de fazer mais que uma coisa em qualquer tempo dado. Então a dica é, relaxa e sorria. Sempre que você estiver sentindo que tudo está saindo do controle, é hora de dar uma pausa e de ir devagar. Reduza um pouco os seus padrões e para de tentar ser exceção à regra de que as coisas levam tempo, de que as pessoas não estão sempre dando o seu melhor. E dê a si mesmo algum espaço e algum tempo. Michael Neal, ele conta no livro dele, Supercoach, que ele leu numa placa perto do aeroporto de Boston o seguinte, assim, ó, Roma não foi construída em um dia. E se ela tivesse sido, a gente tinha contratado quem fez a obra deles. Isso não significa que as coisas tenham que ir devagar, entendeu? Não é nada de falta de comprometimento. Significa apenas que quando a gente está disposto a ir devagar,
a gente com frequência acaba sendo capaz de fazer um progresso bem mais rápido no que mais importa na nossa vida. E esse que é o ponto, é para isso que a gente está falando sobre esse assunto. Tá? Quando a gente está com pressa, a gente tende a ficar negligente e acaba deixando coisa por fazer, ou quebrando as coisas no caminho, né? Ou feita pela metade, pior ainda, coisa feita pela metade. Nossas melhores intenções, elas voam pela janela quando a gente faz isso, e os nossos valores mudam com a conveniência de realizar as tarefas, né? E o que acontece? Realizar as tarefas pulando o caminho acima na lista, né? Sobre as coisas tão fortes, né? A gente acaba sendo negligente, acaba deixando coisas tão fora de moda, a gente acaba fazendo coisas assim, a gente diz assim, ó, como se não fosse importante, né? A gente acaba tornando não importante, é o seguinte, tratar as pessoas com respeito, acaba tornando não importante fazer as coisas certas da primeira vez, acaba tornando não importante aproveitar o processo enquanto está fazendo. Aí a gente cria problemas e acaba fracassando pior, de uma maneira muito pior, quebrando o que a gente até já tem. Estresse é um companheiro que fica constantemente apressando, né? Te apressando, sabe? Ele fica vendo com, olha só, nunca tem tempo suficiente e sempre tem tanta coisa para fazer. O estresse, ele fica falando com você assim, não é com a gente assim. Quando o tempo fica curto, a paciência fica mais curta ainda. E aí, o que acontece? Nessa hora, um nervo desencapado teu ali, ele acaba geralmente arrebentando e dando choque na cara de uma pessoa querida. Olha o problema. Enquanto você consegue inúmeras abordagens de fora para dentro para realizar mais coisas com menos estresse, gerenciamento de tempo eficaz evolui naturalmente da compreensão do sexto segredo. O sexto segredo que eu vou te falar agora. Então, se quiser anotar aí, para prestar bem atenção no que eu vou te dizer. Não importa o que parece que está acontecendo na tua vida. Você não tem que fazer nada. Tem gente que vai falar para mim, Carlos, cara, isso é loucura, cara. O cliente uma vez, até quando eu falei essa ideia, eu introduzi essa ideia na cabeça pela primeira vez, né? O cara chegou pra mim e falou, pô, eu não sei de você não, Carlos, mas eu tenho que sair cedo pra trabalhar de manhã. Aí eu olhei pra ele, tá, tipo, dar uma resposta pra ele, normal, né? Claro que ele ia falar isso, normal. Aí eu perguntei pra ele, você tem mesmo? O que aconteceria se você não fosse? Aí a resposta dele foi, pô, se eu não fosse, eu ia perder meu emprego, pô. Aí minha réplica ainda foi a seguinte, então você escolhe ir para o trabalho porque você quer manter o seu emprego. Ele disse, pô, faz sentido. Escolhe ir para o trabalho. Apesar da cara dele não ser muito satisfeito, ele não está muito feliz de ter que falar aquilo para mim, né? Aí ele continuou, pô, mas eu tenho que comer. Se eu não comer, eu morro. Aí eu disse, tá bom, então você escolhe comer porque você quer viver. A realidade é, qualquer coisa que você faz ou deixa de fazer é uma escolha. Ponto. E enquanto eu sou pessoalmente um grande fã de fazer escolhas que realmente levem a coisas como dinheiro e a comida, nos dias de hoje, na maioria das culturas, você não precisa fazer essas escolhas para sobreviver. Se você jamais se levantasse de onde você está sentado agora, alguém eventualmente ia vir conferir você. Mesmo que para descobrir que aquele cheiro extraordinário, né, que estaria vindo de você sem tomar banho, meio sem o banho, assim, as coisas todas ali, né? Nesse ponto, se você continuasse a escolher não se mexer ou não se alimentar, alguma das outras pessoas, geralmente vestida de branco, com um jaleco, né, sorriso amigável, e bastante força assim na parte superior do corpo, sabe? Essas pessoas iam vir, iam te pegar. Elas iam te dar roupa nova, iam dar um banho em você provavelmente, né, botar essa roupa em você, iam te colocar numa sala acolchoada para você viver dentro. Eles até mesmo iam te alimentar com mais do que você precisa para ficar vivo, você ia até ficar gordinho, né? Apesar de que eu devo admitir que a qualidade dessa vida seria, de alguma forma, pior da que você está provavelmente acostumado a viver hoje, não é? Tudo bem. O corolário desse nosso segredo aqui, eu vou repetir para você. Tudo que você faz ou deixa de fazer é uma escolha. Ponto. Dado isso, porque qualquer um viria a escolher qualquer coisa que não quisesse fazer. Afinal, o que levaria alguém nisso? Duas razões. Primeira delas, porque eles pensam que isso é necessário. Necessário para que eles consigam ou que eles mantenham alguma coisa que eles querem. Ou, a segunda razão, para que eles vivam de acordo com uma ideia de como se espera que eles sejam no mundo. Em outras palavras aqui, nós fazemos o que fazemos e não fazemos o que não fazemos, ou porque a gente quer, porque a gente acha que isso é pré-requisito
para que a gente obtenha algo mais que a gente queira. Uma outra maneira de dizer isso é porque a gente sente que tem que fazer, ou porque a gente, né, quer que isso vai fazer da gente, né, quem se espera que a gente seja, ou porque a gente acha que isso vai fazer da gente quem se espera que a gente seja. Essa que é a parte importante. Ou seja, né, porque a gente deve fazer. Esse é o segundo motivo. Vamos falar agora das perguntas por quê. Né? O tipo de pergunta que começa com porquê tem uma reputação ruim em alguns círculos de coaching. Né? Porque quando ela é perguntada sobre coisas que aconteceram no passado, a resposta é invariavelmente uma história cheia de confabulações ali que poderiam ser convenientemente ditadas para a seguinte frase, sempre vai redundar na mesma coisa, que é porque pareceu uma boa ideia na hora. Se eu perguntasse, por que não sei o que você fez isso no passado? Porque pareceu uma boa ideia na hora. Só que quando a gente faz essa pergunta no presente sobre o que a gente está planejando para o futuro, a gente rapidamente pega um insight sobre a nossa motivação. Se a gente escutar um monte de preciso fazer, tenho que fazer, a gente pode ter caído na armadilha de pensar que existe alguma coisa que a gente tem que fazer para sobreviver. Isso é uma armadilha. Se existem várias justificativas e racionalizações, a gente está provavelmente fazendo as coisas porque a gente acha que elas vão reforçar a nossa autoimagem ou que ela vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar a nos tornar o tipo de pessoa que a gente acha que devia ser. Só que quando a resposta é alguma variação de não, eu estou fazendo isso porque eu quero, é provável que a gente esteja seguindo então a nossa sabedoria interior. Aí a coisa está funcionando. Quanto mais rápido você puder reconhecer a diferença, mais fácil vai ser para reconhecer cada atividade como uma escolha. E se você quiser, você vai poder escolher alguma coisa diferente. Eu vou colocar em tópicos aqui para te dar uma perspectiva mais abrangente sobre isso. É assim, se eu responder, eu faço isso porque eu quero fazer. Isso aí quer dizer orientação interna. Que é escolha, quer dizer inspiração. Se eu disser eu tenho que fazer, isso quer dizer que é um meio para um fim, um pré-requisito. Também quer dizer um certo desespero. Se eu disser eu deveria, isso aí está ligado à autoimagem. A ideia de fazer a coisa certa. É uma racionalização também acontecendo aí. O tópico agora é a mais estranha disciplina do mundo. Vamos falar sobre isso. Quando eu pergunto para meus clientes o que eles acham que está impedindo eles de viver a vida dos sonhos deles, qual é a resposta? A resposta mais frequente que eu recebo? Vou te contar. Eles falam assim, cara, é uma falta de disciplina, eu procrastino muito, eu sou indisciplinado, blá blá. Quando eu pergunto a eles quais disciplinas especificamente que eles sentem que falta, eles tendem a me retornar com uma avaliação desses temas comuns que eu vou te falar agora. O primeiro tema seria o seguinte, falta pensar positivo, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que empreender ações diárias, eu tenho que fazer a coisa certa primeiro, tenho que permanecer focado, tenho que sentir o medo e fazer assim mesmo, é isso que falta para mim, se eu fizer isso eu vou me dar bem e tal. Apesar de todas essas disciplinas aí que eu acabo de dizer, elas serem dignas, tudo bem. Aquela cuja prática é inquestionável, né? De forma inquestionável, inquestionavelmente vai fazer mais diferença na tua busca pelo sucesso, eu descobri que é aquela que tem um nome mais estranho, que é ser suficientemente disciplinado para não fazer aquilo que você não quer fazer. Mesmo que todo mundo ao teu redor, inclusive aquela voz interna na tua cabeça, esteja dizendo que você deve. Essa é muito estranha, né? Não fazer aquilo que você não quer. Agora, à primeira vista pode parecer uma antidisciplina isso. Né? Afinal, muitos dos primers do sucesso nos dizem que nos levar a fazer o que a gente não quer fazer é o próprio fundamento do sucesso na vida. Só que o tipo de sucesso que é construído com ação infeliz é como abrir um presente vazio. Você desfaz ali o laço de fita, rasga aquele embrulho bonito e descobre que não tem porcaria nenhuma dentro da caixa. Isso daí não faz sentido, né? Não é legal, né? Quando você está disposto a não fazer o que você não quer fazer, aí você pode se encontrar, primeira coisa, fazendo menos e realizando mais. O que mais? Passando mais tempo com menos pessoas. Você pode se encontrar flamejando com mais luz, porém sem se consumir na própria queima. Você não vai ter aquele negócio de burnout. Essa disciplina de confiar em si mesmo, de consistentemente escolher o seu saber interno ao invés do conhecimento externo. É isso aí. Essa é a disciplina que mantém os teus filhos
longe do álcool ou das drogas. Mesmo que os amigos deles estejam dizendo o quanto que é maneiro isso aí. E é o que impede você de se jogar nos negócios ou na cama com um projeto ou pessoa que parece legal, mas que você sente que tem alguma coisa errada. Isso aí é uma disciplina a mais importante de todas. Não fazer o que você não quer fazer. De fato, no estudo recente do Marcus Buckingham, sobre as pessoas que fizeram uma contribuição positiva consistente para os seus campos de estudo no período de pelo menos 20 anos, vamos pegar assim, o consultor de negócios popular e o autor de best-sellers, eles descobriram que o elemento comum por trás do sucesso pessoal sustentado deles era o seguinte. Qual era esse elemento comum? Eles descobriram que eles não gostavam, o que eles não gostavam de fazer e simplesmente pararam de fazer aquilo. Uma cliente uma vez me questionou sobre isso, contando um caso dela com o namorado, né? Essa aqui é interessante esse caso que eu vou contar aqui é interessante. Era aniversário do cara e ela não queria sair à noite. Ela disse que tinha perfeita noção que se ela não saísse, ele ia ficar indignado com ela. Aí ela me perguntou se eu estava dizendo que ela não devia ter ido. Ela disse que ele ia ter um ataque se ela não fosse, afinal. Aí eu dei uma resposta com calma, ela sorrindo. Calma, você poderia começar por não fazer coisas que você não quer fazer com as quais ninguém se importa primeiro, né? Algumas vezes é muito mais fácil você fazer isso quando você é a única pessoa que sabe. Fora isso, você já se arrependeu por acaso de fazer alguma coisa que você não queria fazer em primeiro lugar? Para não haver confusão, né? Quando ela realmente reconheceu a razoabilidade ali da minha resposta, existem algumas coisas que os meus clientes a gente aprendeu que tornam mais fácil não fazer aquilo que você não quer fazer, tá? Primeira coisa, precise menos. Tantos de nós aprenderam a se motivar através das nossas necessidades aparentes. A ideia de necessitar é uma força motivacional mais forte que a inspiração e abundante na nossa cultura mitológica. Na prática, muitos de nós passaram tantos anos se motivando pelas necessidades aparentes que ser necessitado é meio que algo normal, né, na nossa cultura. Não é normal isso, não é saudável. Porém, se você quiser fazer uma experiência com uma maneira de ir atrás das coisas que você quer, de conseguir, de ter o que você quer, que seja mais simples, mais animada, começa por examinar quantas das suas necessidades são simplesmente coisas que você quer e prometeu a si mesmo. E se sente mal a respeito caso você não consiga. Tá? O segundo passo para facilitar isso, que é ame mais. Apesar de eu não ser um jardineiro, eu já fui informado em várias ocasiões que se você não tirar as ervas daninhas do jardim, né, se você tirar elas do jardim, mas não encher ele de flores, elas voltam. De maneira similar, se você desenvolver a disciplina de não fazer o que você não quer fazer, sem começar a fazer simultaneamente aquilo mais do que você ama, né, você pode encontrar as mesmas escolhas desagradáveis continuando a preencher o seu menu de ações. Quando você está fazendo o que você ama e amando o que você faz, você naturalmente tende a se envolver em cada uma das principais estratégias de gerenciamento de tempo atualmente sendo divulgadas no mercado. Né? Quais são essas estratégias? Vou te dizer aqui. Uma delas é a seguinte: você diz não para a maioria das coisas, porque você já está fazendo o que você ama. Você agenda o seu dia, porque senão você acaba trabalhando 24 horas por dia, claro. E você sacrifica com prazer um pouco de eficiência pelo prazer de satisfazer a sua paixão. Você consegue ajuda com as coisas que você não ama para que você possa passar mais tempo fazendo aquilo que você faz. E você também vai fazer uma coisa de cada vez. Por quê? Porque é tão maneiro você fazer cada coisa, né, que você toma um tempo para fazer aquilo. Naturalmente, não é? Olha como é que se encaixa naquilo que você já ouviu falar. A gente fala agora então de amar o que você faz. É o decorrente, tem que falar disso. Se você já não estiver fazendo o que você ama, escolhe uma tarefa mundana. Te dá uma dica aqui, um estudo de campo. Lavar prato, molhar planta, ou alguma coisa assim, amar. Pratica amar fazer isso. Só como experiência, faz a tarefa com energia, com entusiasmo, como se ela fosse a coisa mais importante, mais maravilhosa do mundo. Entendeu? Compra um jardinzinho de Buda e descobre como é que usa aquilo. Agora a gente parte para a última palavra então. A última palavra sobre o gerenciamento de tempo. Vamos falar sobre isso.
os melhores sistemas de gerenciamento de tempo, pelo menos assim me pareceu sempre, são os que tomam menos tempo para a gente administrar. Com isso em mente, aí eu simplifiquei aqui alguns dos mais populares exemplos do mercado em 3 palavras-chave. As únicas 3 coisas que você precisa fazer efetivamente para gerenciar o seu tempo agora e adiante pelo futuro. Vamos lá. A primeira palavra qual é? Clareza. Clareza. Lembra do Alice no País das Maravilhas? Né? Tem aquele discurso, aquele debate que a Alice tem com o gato risonho, o gato de Cheshire, o nome do gato, né? Ele diz assim, a Alice fala pro gato, você pode me dizer, por favor, o caminho que eu devo seguir aqui? Aí o gato pergunta, isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. Aí ela disse, eu não me importo muito com onde, né? A Alice chega pro gato e fala, não me importo muito com onde. Aí o gato, naturalmente, responde, então não importa que caminho você for, disse o gato, não é? Se realmente importa para você, para que lado a tua vida vai, então a escolha mais importante que você pode fazer é o que você escolhe tornar importante. Existe uma série de sistemas excelentes para isso, que eu vou resumir aqui agora. 1. Prioridades ABC. Isso aqui é bem simples. Essa é uma peça mais comum de sabedoria de gerenciamento de tempo, né? Você prioriza suas metas e tarefas de acordo com o sistema ABC. Tem que, deve, pode. ABC. Minha própria avaliação disso é redefinir esse ABC em termos de consequências no mundo real. Seria A. Acontecem coisas ruins se eu não fizer. B. Acontecem coisas boas se eu fizer. E C. Seria legal se eu fizesse. É o famoso nice to have, o C. 2. O segundo tipo de modelo aqui é o modelo dos 4 quadrantes, né? O Stephen Covey ele fez essa abordagem dos 4 quadrantes, que é do Roger e da Rebecca Merrill, um casal. Fez ela ficar famosa no livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Essencialmente, cada meta ou atividade ela pode ser colocada em um de 4 quadrantes. Como é que funciona isso? Primeiro quadrante, importante e urgente. Segundo quadrante, importante, mas não urgente. Terceiro quadrante, não importante, mas urgente. E 4, nem urgente nem importante. O que faz esse sistema ser diferente de um simples ABCD é a pesagem relativa de cada quadrante, digamos assim, a pesagem relativa de cada quadrante. Enquanto as atividades do quadrante 1, urgentes e importantes, ainda precisam ser atacadas primeiro, o tesouro mesmo está guardado no quadrante 2, que é fazer o que é importante antes que ele se torne urgente. Agora vamos para o terceiro modelo, que é a regra 80-20. A regra 80-20 é baseada numa anomalia apontada primeiramente pelo economista do século XIX, o Vilfredo Pareto, que notou que 80% da riqueza de uma nação precisa parecer ser controlada por 20% da sua população. Uma vez que você começa a procurar, você consegue encontrar essa relação 80-20 em tudo. Olha só que interessante. Tudo quanto é lugar. E o gerenciamento de tempo não é exceção disso. 80% dos seus resultados significativos vem de 20% dos seus esforços. A maneira mais simples que eu encontrei para aplicar esse princípio de Pareto, o princípio 80-20, para as minhas metas e tarefas é a seguinte. Primeiro passo, faça uma lista mestra de tarefas, ou lista de metas. Tudo que você possa pensar em fazer para avançar na vida. Segundo passo, some o número de itens da lista e divida esse número por 5. Isso vai ser o seu número 80-20. Por exemplo, se houver 20 coisas nessa minha lista, meu número vai ser 4. Se houver 50 itens, meu número vai ser 10. Tá. E 3 aqui. O seu número 80-20 representa 20% dos itens mais importantes na sua lista. Se você só pudesse focar nesse grupo de metas e atividades, você ia escolher quais? Quais atividades você ia escolher para botar ali? Quais iam ser cortados então? Com esse passo, você completa esse exercício. Se puder, depois conta nos comentários os ganhos que você teve com ele, tá bom? E vamos lá então. Apesar de qualquer um desses sistemas de esclarecimento ser valioso, eles apenas são necessários até um ponto em que você tem clareza. Essa qualidade permite que você tome milhões de coisas que você poderia estar fazendo com o seu tempo e filtre essas coisas até 1, 2 ou 3 coisas que são realmente importantes em qualquer dado momento. Isso permite que você escolha o que mais importa
para que você nunca esteja à mercê daquilo que menos importa. Tendo dito isso aqui, eu imagino que você tenha percebido que, mesmo quando você não tem clareza sobre o que é mais importante, você nem sempre consegue de fato fazer coisa ali. Com isso, então, a gente entra na segunda palavra desse sistema de 3 palavras. Qual é a segunda palavra? Estrutura. Já parou para se perguntar por que você nunca encontra tempo para trabalhar no seu livro lá ou avançar nos seus principais projetos de vida? Mas praticamente sempre você acha tempo para escovar o dente e para tirar o lixo de casa? Interessante esse pensamento, né? Por acaso isso acontece porque escovar o dente e tirar o lixo é muito mais importante do que expressar sua criatividade e viver a vida dos seus sonhos? Não, né? Não faz sentido dizer isso. Ou será que é porque então você tem uma estrutura para fazer essas coisas? Então, existem 2 tipos de estrutura que se adaptam com mais facilidade para fazer as coisas acontecerem sem maiores esforços. Primeira delas, primeiro tipo de estrutura, né? A primeira estrutura é a estrutura de lembretes externos. A razão pela qual você leva o lixo para fora todos os dias, né, mais ou menos na mesma hora, nos mesmos dias da semana, é que você sabe que alguém vai aparecer para levar a porcaria do lixo. Você sabe, saber que o seu lixo vai ser recolhido nas terças pela manhã é a maneira mais efetiva de assegurar que você vai ter tirado o lixo todas as segundas à noite. Claro, e se você esqueceu uma vez só, o cheiro do lixo de uma semana ali fermentando vai servir como um lembrete externo sobre a coleta da próxima semana. Aí você não esquece mais. Um impacto emocional muito forte. Outros tipos de lembretes externos para fazer alguma coisa, eles incluem o quê? Agendar um horário com uma pessoa, né, para trabalhar na atividade em questão. Você agenda uma pessoa, fica preocupado ali com fazer isso com a pessoa. Colocar na agenda diária como um compromisso, mesmo que esse compromisso seja com você mesmo. Aí sim também decorre disso colocar um alarme para disparar pouco antes da hora que você se propôs a trabalhar nessa atividade. E essa última aqui, pedir para o teu chefe, para o teu gerente, para o teu colega, para o teu amigo, ou para a tua esposa, filho, marido, sei lá, para checar contigo se você está fazendo aquilo que você se propôs. De modo que você tenha que se reportar a essas pessoas no teu jogada. Ou qualquer ideia que você queira criativamente instituir, que garanta que você faça o que você decidiu fazer. Tudo bem? Isso são lembretes externos, é uma estrutura e funciona mesmo. Tá? Agora, o segundo tipo de estrutura é a rotina pessoal. Vamos usar as duas, tá bom? É bem provável que você quase nunca coloque escovar o dente na sua lista de tarefas. Não colocar, não, escovar o dente. Pá. Imagino eu, né? Pelo menos. Isso acontece porque escovar o dente é uma rotina que você segue faz tanto tempo que você nem pensa no assunto, você simplesmente faz. Eu vou te falar de alguns traços de uma rotina pessoal eficaz aqui. Quais são os traços? Vou falar de alguns aqui. O primeiro deles aqui é: não existe decisão a tomar. Isso é um traço de uma rotina pessoal. Não é baseado em se você sente afim ou não de fazer. Quando você vê, você está fazendo. Acontece com regularidade suficiente para que você não tenha que lembrar se você vai ou não fazer isso hoje. Segundo traço, ou você fez, ou terceiro traço, desculpa, né? Ou você fez ou você não fez. Não tem muita margem de manobra. Tem um pensamento. Fiz ou não fiz, pronto. E essas coisas levam a gente para essas instruções, para criar instruções para criar uma rotina, né? Primeira instrução: conecte uma rotina a alguma que já exista, alguma coisa que você possa contar que já faz praticamente todos os dias. Por exemplo, praticar italiano durante o almoço. Você vai almoçar todos os dias? Pô, pratica ali, você não vai esquecer. Sair para correr no caminho de volta para o trabalho, você vai ter que voltar para casa. Pô, não correr ali naquela hora. Trabalhar no seu livro no banheiro, você tem que ir ao banheiro. Então, e aí? Decide logo de cara o quanto que é o suficiente. Frases como: desde que eu tenha escrito uma única palavra, pelo menos 10 minutos, precisamente 3 vezes, e não mais que 1 hora. São coisas que funcionam bem melhor do que você escrever: ah não, até que eu senti que estou cansado. Pô, tu nem começa, estou cansado hoje, nem vou começar. Ou, sei lá, sempre que eu puder, putz, não posso hoje. Mole, não funciona. Lembra sempre que o esforço que você vai colocar em criar a rotina vai ser recompensado no quanto vai ser mais fácil manter a consistência dessa ação no futuro. Não se preocupa se é difícil começar. Você consegue fazer o difícil. Ponto. Você consegue mesmo. Uma vez que você estiver acostumado com isso, você nem mesmo vai ter que pensar sobre o assunto. Vai ser tão natural quanto escovar os dentes, né? E tão fácil quanto tirar o lixo. Clareza de intenção e valor
e priorização de tarefas e projetos tornam fácil saber o que fazer e quando fazer. E estrutura, sob forma de sistemas, processos, rotinas, cria os caminhos para realizar essas coisas. Então, por que a gente ainda precisa de uma terceira palavra? Com essa estrutura eu já cheguei tão longe. A resposta é porque nenhum sistema de gerenciamento de tempo no planeta pode fazer com que você, de fato, viva de acordo com as suas prioridades claras ou faça uso das suas estruturas robustas, que são, ao mesmo tempo, elegantes também. Que vem a terceira palavra, então. Tem que resolver esse problema sobre o gerenciamento de tempo. Qual é essa palavra? A palavra número 3 é audácia. No fim das contas, a eficácia de quaisquer sistemas de gerenciamento de tempo se resume a isso. Audácia. Ousadia, audácia. A sua intenção em de fato seguir com as suas prioridades e capitalizar sobre os seus sistemas e estruturas, independente de quais circunstâncias que o mundo eventualmente venha a jogar em cima de você em qualquer dia. Audácia. Ao longo dos anos eu trabalhei com, vamos dizer, maridos cujas respectivas esposas queriam eles em casa para jantar, enquanto os clientes deles queriam que eles ficassem no trabalho até tarde. Trabalhei, claro, também com esposas cujos maridos queriam que elas viessem para casa enquanto o trabalho pediu hora extra também lá. Não é? Com quem mais, que tipo de pessoa que eu trabalhei? Trabalhei também com pais que queriam conciliar a busca de um aumento no trabalho ali, um aumento, uma promoção. Eles queriam conciliar isso com criar filhos felizes e saudáveis. Eu também trabalhei com aspirantes a artistas, músicos, escritores, cujos amigos nunca conseguiam entender por que eles resolviam que tinham que começar a criar de manhã cedo, trabalhar lá com a criatividade ali de manhã cedo, quando a noitada estava começando só ali de noite. Em cada um dos casos, a solução para o dilema aparente deles era sempre a mesma. Encontrar audácia dentro deles mesmos para dizer sim para as próprias prioridades pessoais e não, por enquanto, para o resto todo. Se você tem medo de que você não consiga sustentar as suas prioridades escolhidas com ação, lembra que você não tem que fazer nada de... Lembrar que você não tem que fazer nada de fato vai facilitar bastante lidar com a experiência do processo. E se você lembrar que você quase sempre vê o que está procurando, por você estar procurando, você acaba vendo aquilo mais, é provável que se você procurar em volta um pouco mais, você vai provavelmente encontrar vários lugares onde você já é um exemplo de audácia em ação. Por exemplo aqui, com que frequência você perde o voo quando você vai sair de férias? Qual é a chance de você se atrasar para uma consulta com um médico especialista que você marcou para tentar descobrir o que é aquela doença misteriosa do seu filho? Você não vai se atrasar para a viagem e nem para esse médico, não é? Quando foi a última vez que você perdeu a oportunidade daquele sexo maravilhoso porque apareceu uma coisa ali para te distrair? A razão pela qual existem algumas coisas na sua vida para as quais você sempre acha tempo para fazer é porque você guarda elas de maneira distinta na tua cabeça. Ao invés de você pensar nelas como coisas que você vai fazer se possível, ou se as circunstâncias permitirem, você vai olhar para elas como coisas que você vai fazer de qualquer jeito. Você vai fazer ou você vai morrer tentando. Além disso, enquanto não faz o mínimo sentido correr desesperado tentando satisfazer inúmeras expectativas que as pessoas tentam jogar sobre você ao longo do dia típico, não é legal saber que se o compromisso que você fez é para o seu próprio sucesso, felicidade e bem-estar, que você é mais do que capaz de cumprir esse compromisso? Não é legal isso? Então, agora eu respondo àquela galera que está com uma pergunta na cabeça. Tenho certeza que você que está assistindo, eventualmente você pode ter essa pergunta. Mas Carlos, e se realmente não depender de mim? Entendeu? Se a culpa for dos outros, essa é a ideia, né? Se não depender de mim. É uma pergunta legítima, tá? Será que não existem circunstâncias que realmente fazem com que seja impossível seguir com as prioridades em um dia eventual? Olha, né? Mas colocando de uma forma mais legítima ainda. A resposta é sim, algumas vezes sim. Acontece mesmo. Não importa o quanto você quer chegar ao trabalho a tempo. Se o seu carro explodir
Se você tiver uma greve de ônibus no dia, e você não tem carro, né? Um dilúvio que alague a cidade, se as estradas elas fecharem, tiver uma guerra civil, sei lá, deve valer a pena sentar e esperar por algumas horas até que as coisas fiquem menos frenéticas. Não tem como. Pô, mas convenhamos. Quando é que foi a última vez que você realmente se encontrou numa situação dessas? A pergunta do Michael Neal, que vale $1 milhão, né? Essa aqui é muito legal, é a seguinte: se você soubesse que você fosse ser pago tipo 100 milhões de reais, ou qualquer quantia que você acha necessária para te inspirar, quanto você quer, você me fala, para conseguir com sucesso especificamente aquilo que você quer na tua vida, o que você faria diferente para ir atrás disso? O que você faria diferente para ir atrás disso? Se você puder responder essa pergunta, você sabe que o problema não está fora de você. Ele recai sobre uma falta de clareza sobre o que existe para ser feito, o que há para ser feito. Uma falta de estrutura para apoiar você fazendo isso, ou uma falta de audácia para seguir o que mais importa para você. A boa notícia que decorre disso é que, para todos nós, clareza, estrutura e audácia jamais estão a mais de um pensamento e uma ação à nossa frente. Eu prometi que eu ia compartilhar contigo a minha técnica preferida de gerenciamento de tempo, ainda nesse vídeo aqui. Você que é meu cliente, já me conhece, já deve ter ouvido, já teve essa dica aqui. Ela é do Steve Chandler. O nome da ferramenta é o Sistema Final, né? The Ultimate, né? Sistema Final de Gerenciamento de Tempo. Time Management Ultimate System. O primeiro passo é você pegar 2 pedaços de papel, 2 papéis brancos, não sei, de impressão daquela. O segundo passo é você, na primeira página, escrever o seguinte: a única coisa que eu tenho que fazer hoje. Aquela página é só para isso. A única coisa que eu tenho que fazer hoje é o título do que você escreveu embaixo. O terceiro passo é você, na segunda página, fazer uma lista de tarefas, um to-do list ali, né? Razoavelmente compreensiva, né? E coloca ali todas as coisas que você quer ter feito no fim dessa semana, do período que você quer tratar. E o quarto passo é, quando for a hora de começar a trabalhar sobre a tua lista, escolhe um item para trabalhar primeiro. Reescreve ele na primeira página. Passa aqui com uma única coisa. Por exemplo, a única coisa que eu tenho que fazer hoje é, tirei da segunda folha, né, e coloquei na primeira, finalizar a leitura do capítulo 5 do livro que eu estou lendo. Pronto. Bom. E o quinto passo é você fazer de fato o que quer que você tenha escrito na primeira folha, como a única coisa que você fazer para hoje. Você só tem que fazer aquilo. Ponto. O sexto passo é, quando você completar esse item, você risca ele nas 2 listas e repete o passo 4, né, em diante. Escolhe o outro item e copia para a primeira página e executa essa única coisa. Uma coisa de cada vez. Essa ferramenta aí é espetacular. Fica muito mais gostoso fazer um monte de coisa. Tá? A gente falou nessa 6ª sessão sobre 5 coisas aqui, então. Estou resumindo essa sessão inteira. Estar sobrecarregado é só um pensamento. Segunda, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, você não tem que fazer nada. Não é ter que. Você escolhe, escolhe. Outra coisa, a gente então está completando essa sessão aqui. Eu espero que ela tenha sido útil para você, tá bom? Tudo que você faz ou deixa de fazer é uma escolha, como eu disse. Quando você estiver na dúvida, desacelera. Clareza, estrutura e audácia sustentam todos os sistemas de gerenciamento de tempo do mundo. Talvez você descubra que ao longo de um dia você faça um pouco menos, esteja fazendo um pouco menos, que você leve um pouco mais de tempo que o usual fazendo o que você está fazendo. Só que, porém, né, paradoxalmente, você vai notar no fim das contas que você realizou bem mais, que se divertiu muito mais fazendo. Você vai até estranhar. Divirta-se, aprenda bastante. E a única coisa que falta é a gente se ver na próxima sessão. Espero que você tenha curtido aqui. Espero que você deixe a tua curtida, comente, compartilhe aqui o link da playlist inteira com teus amigos para aumentar aqui, para mais pessoas poderem pegar essa contribuição aqui, tá bom? Para ajudar todo mundo. Forte abraço para você, até a próxima sessão aí.